Oi, oi, meu povo bonito e bem-humorado. Esse vídeo aqui é a parte 2 da entrevista com a Gabriela Bueno. A Gabriela que move aí um processo milionário contra a Luísa Mel por causa do seu canil dos Bulldogs. É a famosa dona também da cadela Borzoi Pia, tá? Eu vou deixar o vídeo 1 da entrevista que já rolou aqui na descrição e nas telas finais para vocês assistirem depois. E, gente, essa parte 2 aqui tá simplesmente imperdível, porque nós conseguimos aí a participação especial da veterinária do caso, dando todo o parecer profissional dela sobre tudo que aconteceu. Então vamos começar logo esse vídeo por aqui, bora! Doutora, então a gente está com algumas questões aqui que a gente achou que seria interessante da senhora responder. Teve uma pergunta aqui de um dos inscritos do canal, o Luiz Antônio, que ele pediu para explicar o seguinte: no ato da apreensão dos cães, haviam no local 2 veterinários imparciais conforme rege a lei? E se foi feita a perícia individual de cada animal pela polícia científica e foram anexados no processo imagem após vários dias com fotos produzidas por eles? Então, a primeira pergunta é que, embora seja melhor, né, seja indicado que a perícia criminal seja feita por um médico veterinário, existe brecha e um perito criminal, ele pode fazer a perícia inicial ali, né, que foi o que aconteceu. Ou teriam que ser 2 veterinários concursados, mas, se eu não me engano, é que essa parte mais jurídica, né? Isso não ocorreu no local, né? Nomeados pelo delegado, enfim. Mas acontece que a gente já vê de início no laudo, que no laudo pericial, né, que foi feito no local, a gente já vê uma grande confusão por conta da pessoa não ser médico veterinário, né? Então, ele atribui doenças que não tem, por exemplo, acha sangue no chão, confunde com sangue de fezes e fala que os animais talvez tivessem parvovirose, mas provavelmente era sangue de uma cadela no cio, né? Uma coisa bastante comum. Um canil vai ter cadela no cio, elas sangram bastante e tal. Também teve a confusão dele achar que a maternidade por ter vidro, né, para os cachorros serem observados e tal. Sim. Ele confundiu, ele não deixa muito claro, mas ou ele confundiu com o local ser uma sala de espera de veterinária, atendimento veterinário, coisa que não acontecia, não tinha clínica veterinária lá. Ou ele confundiu com uma vitrine de filhotes, tipo, aquelas vitrines serviriam para empolhar de filhote e mostrar, né, e vender. Entendi. Né, coisa que também não acontece. O canil ele não recebe, né, ninguém de fora por questão sanitária, por questão de segurança, por mil questões. Hoje em dia tem vídeo, tem tudo, não tem necessidade de você pôr gente estranha dentro da sua casa, dentro do canil, né? Tá, então assim, só para deixar bem claro, porque assim, o meu canal ele não é um canal voltado para essa área, então vem muita gente aqui que não entende a respeito, então pra gente falar uma linguagem bem descomplicada... então, tá. Então, deixa eu até acabar a resposta. Pode, fala aí. Não teve uma perícia individual de cada cão, que ela era necessária, né? Ela é obrigatória, né? Não só necessária como obrigatória, porque no momento que você retira os animais dali, ainda mais da forma que foi feito, quando eles chegam em outro local, os exames eles não são mais fidedignos, né? Se você passou 3 horas no calor, como aconteceu, eles chegaram desidratados, né? Os exames não são mais os mesmos cães da hora da retira. Sim. Então, já modificou. E o perito, no caso, que foi responsável por isso, que cometeu esses erros aí, ele não era um perito veterinário, ele não era da área, não houve um perito veterinário. É assim, ó, o perito que assinou a perícia feita pelo Instituto Luísa Mel. Então, quem fez a perícia foi a Marina Passadori. Mandou um CD para um perito criminal. O perito criminal não da área humana. Com os cães. Mas aí também, né, é uma coisa que... sei lá, né? Existe, a gente chama, às vezes, de perícia indireta quando o animal morre. Por exemplo, quando não está mais lá. Então, a gente vai fazer uma perícia com todos os documentos, com tudo que existe, mas o animal não está mais lá. Então, mas é uma perícia. Mas nesse caso, né?
Os animais estavam lá e tudo mais. Não tem por que você fazer um negócio mandado por CD, assinar um negócio que você não viu. Então, eu realmente não estou nessa área. A lógica é que os animais já não estavam mais lá quando nós pedimos a perícia. Ela já tinha tanto que eu provei com as fotos das doações. Já estavam doados. Que eles já estavam doados. Ela não tinha como autorizar uma perícia com o veterinário nosso no local. Isso não se faz, né? É complicado uma situação dessa, porque o animal tem que ser periciado. Eu não, né, uma pessoa assinar, eu não sei, eu não vou fazer um negócio, eu não vou assinar para uma pessoa uma coisa que eu não fiz, sei lá. É o correto. É uma parte bem nebulosa, porque nos laudos, quando eles prestaram conta, né, Gabi, você está falando da prestação de contas. Isso. Quando eles foram prestar conta, por exemplo, teve erro no primeiro laudo, atribuindo uma afecção num cachorro macho que só podia acontecer em fêmea, né? Então, uma afecção de vagina. Que ocorre em fêmea, por exemplo, tá lá o macho, né? Ele chama até grilo o cachorro, né? Não lembro o número, mas tá lá o grilo macho com uma afecção de vagina. Isso no primeiro laudo, que foi no laudo da chegada, no instituto e tal. No segundo laudo, que foi essa prestação de conta, ele continua como macho com o mesmo problema. Quer dizer, as pessoas não leram o laudo, né? Porque ele poderia ter corrigido, que é isso, né? Então, os mesmos erros, eles continuaram. E daí foram apontados erros que no caso, não precisaria ter contato com os animais, porque eu não preciso ter contato para saber que um macho não tem uma afecção de vagina, por exemplo. Né? Ou outras afecções uterinas que ocorreram em certas épocas de uma fêmea, né? Uma fêmea que acaba de criar, por exemplo, não pode ter uma afecção que chama piometra. Ela ocorre em outra fase do ciclo reprodutivo da cadela. Mas tudo isso estava constando lá. Sim, então tem muitas coisas, muitos erros, eles são passíveis de serem apontados sem a gente ter tido contato com os animais, né? Porque não teve esse contato, mas o negócio era muito assim, grotesco até falando, né? De uma forma bem visível. Abusada, né? Abusada, vamos lá. Abusada. Olha, aí aqui o Luiz Antônio, ele continua perguntando aqui, se vocês terem conhecimento, foram apenas 17 óbitos, apenas não, né? 17 óbitos no total, ou se depois surgiram outros, se isso daí foi comprovado, esses 17 óbitos, né? E se foram feitos laudos da necrópsia desses animais que vieram a óbito. Isso daí existiu? Não foi entregue nenhum exame oficial no processo. Não está anexado nenhum hemograma, nenhum raio-x, nada de diagnóstico que tenha vindo de um laboratório idôneo, ou mesmo de exames feitos dentro do Instituto Luiz Amel, né? Caramelo agora. As fotos das perícias deles, elas não obedeceram aquele... você tem que tirar foto de frente, de costas, de cima, né? Dorsal de cima, de baixo, ventral, dos dois perfis. Né? Essas são as fotos que você tem que colocar no seu laudo e caracterizar, lesão aqui, isso, aquilo e tal, né? Para ver se o animal está gordo, para ver se o animal está magro, e etc. Então não foram colocados esses tipos de fotografias, foram colocadas fotografias que não dá para ver nada, fotografias com flash, né? Se você bate uma fotografia com flash de um animal, dependendo se ele estiver molhado, dá a impressão às vezes que eles estão molhados, dá um reflexo, então às vezes aparece a pele mais do que o pelo, pode parecer pior do que está. A gente não consegue dizer que não foi usada uma mesma fotografia em mais de um cão, que você fotografa uma orelha, por exemplo, né, para mostrar alguma coisa, sem ter a foto do cachorro inteiro, direitinho. Então, elas não estão em conformidade com o que exige uma perícia para você conseguir enxergar. Né? Eu não sei o que eles mandaram para esse perito, por exemplo, para ele poder fazer a perícia, porque se as fotos não estão dentro de um padrão, não tem como analisar, né? E por que também arrumar um perito, sei lá, tão de longe, enfim, que não vai poder ver os animais, nem no início, porque... E também porque não permitir que o nosso veterinário, que a gente encaminhe o profissional para ver os animais, ver como eles estavam também, né, doutora? Porque assim, todo momento nós pedimos para ver, para conferir, para saber onde estavam. Porque... E todo momento era negado, se desviavam o assunto. Não, tá tudo bem, tá tudo aqui.
Nunca. Porque até no 6 caso meses a Marina Passadori, né, que era a veterinária dela, teve direito à participação no processo, né, por parte deles, representando a parte deles. Da tua parte, não teve essa Não, mesma... eu não tive Mas, direito a nada, eu teve cerceamento de defesa. Praticamente me cercearam a defesa de mostrar como estavam os cães, de eu ir lá ver como estavam os cães, porque quer queira, quer não, são meus cães. Sim. teria que ter tido uma perícia imparcial, porque no momento que a doutora Marina Passadori, ela participou da diligência. Então, e ela que mandou o laudo e tal, e que foi no que o juiz se baseou, né? Tá se apoiou até agora. Ô, doutora, e fez um laudo, vários laudos de óbito falso, né? Sim, então, isso daí... Como que erra no laudo de óbito? Comenta um pouco sobre isso aí, doutora. Um laudo de óbito é uma coisa séria, né? Enfim, não foi só um cachorro, né? Para você poder dizer estava cansado, com sono, enfim. Na verdade, você não pode dizer uma coisa dessa, né? Mas vamos supor que fosse um cachorro só e que confundiu. Mas no caso, a justificativa foi para uma cachorra, né? Gabi, acho que foi a da Borzoi que eles justificaram o cansaço. Que estariam cansados e por isso erraram no laudo de óbito. Mas você... Não, e ela ainda mistura tudo, né? Ela fala assim, como não perdoar uma veterinária que errou um laudo, e sendo que ela tinha 1.700 cães para analisar. Peraí. Sim, mas era uma Borzoi só, né? É isso que eu ia falar, se fosse um dos outros que se pareciam, tudo bem, mas justo a cachorra que não parecia com nenhum outro. Mas também não é tudo bem, entendeu? Se fosse tudo igual, que nem Zeca, não né? é tudo bem. E nesse caso, quando ela era muito diferente, ainda tem um agravante, né? Que quem assinou o óbito da Pia, né? Da Antonieta, foi a mesma mão que tirou ela de dentro da casa. Sim. Então, pelas mesmas mãos que ela foi tirada de dentro da residência, ela teve o seu laudo de óbito assinado. Então, assim, é muito difícil que aconteça isso. Mas supondo que tivesse acontecido essa confusão, nada explicaria os outros, que são mais de 10 cães, né, dados em óbito, que ressuscitaram. E esses cães, eles são facilmente identificados, porque eles são coloridos, né, tem a pelagem malhada e tal. Então, foi possível identificar, inclusive o número deles. Não foi possível identificar alguns que são cinzas inteiros, né, azuis, que tem uma cor inteira, mas os que são manchados, a gente identificou eles nos laudos, né? Eles tanto nas feiras de adoção, no colo das pessoas, né? Ou da própria Luísa Mel, e também nas fotos dos laudos, por causa das manchas, né? Que aparece mancha na cabeça. Então, assim, aí não tem como errar. E alguns eu achei, eu consegui achar o Instagram que a família fez para eles, entendeu? Então eu tenho foto deles em casa, no laudo, na feira de adoção, e depois a pessoa escreveu adotada do canil 143. Porque a pessoa não sabe de nada disso, a pessoa ali é mais uma vítima. Mas assim, por exemplo, esses cães, esses 10 dos laudos, desses laudos que foram supostamente falsificados, né? Mais de 10. Mais de 10. Eles já eram microchipados também? Eram todos. E aí foi trocado o chip da Pia. E tem uma coisa também. Eu acredito que tenha sido colocado o chip em duplicidade. Porque para você retirar um chip é uma cirurgia, né? Mas aí eu não sei, porque a gente não teve a oportunidade de passar o leitor. Até hoje não tivemos acesso. Então, vai dar, se tiver acesso a algum cão que já era microchipado, vai dar para passar o leitor e verificar. Mas assim, eu tenho um por problema exemplo, de uma forma do microchip, eu ainda tenho um problema, porque eles levaram todos os meus registros de microchip. Porque o que acontece? Você compra um microchip, como não eram digitalizados, naquela época vinha o documento, o certificado, que você preenchia o nome do cachorro, o número do pedigree, pregava o adesivo no pedigree e pregava, e já estava lá o número, entendeu? Aí o que aconteceu? Eles levaram todos os certificados.
que eu tinha. Então você ficou sem ter uma noção ali para poder verificar de novo. Eu fiquei sem Foi ter a cegas. prova para falar, entendeu? Entendi. Eles levaram os 300 certificados microchips da minha casa. Eles levaram os certificados que já estavam. Mas a gente uma das provas que a gente tem no caso, quer dizer, a gente não passou o leitor de microchip, é que no caso da Borzoi, ela tinha o microchip dela no passaporte. Então a gente sabe o microchip original dela, né? E o dela foi E o retirado ou também foi colocado? Então, não sei, Foi mas a no gente não instituto sabe. ele coloca uma plaquinha já junto com a foto dela com outro número de microchip, que teoricamente foi o microchip que eles microchiparam. Implantaram nela. Então, essa com certeza tem 2 microchips, ou pelo menos essa O a Rainbow certeza dá para comprovar, caso o microchip seja outro, que eles retiraram, se tu achar um, por exemplo, né? E vocês não Mas eu tiveram acho que- nessa oportunidade de pegar ela para poder Não. fazer esse tipo de... Nunca viu, né? Acho que a Gabriela nunca viu. Não, porque assim, eu tive uma informação nesses vídeos que eu olhei na internet, que é até bom ter aqui a doutora para explicar melhor, porque as outras pessoas são leigas como eu aqui no canal. Teve uma pessoa que eu vi num vídeo, não vou saber dizer agora qual, mas que falou que que o microchip ele pode ser acessado até por aplicativo. Isso é real ou não? Existe essa possibilidade ou é só uma maquininha que vai lá e lê o chip no cão? Não, existem os leitores, né? Inclusive existem algumas marcas de microchip que um leitor não lê o microchip da outra marca. Mas também existe um leitor universal, que ele é quase universal. Ele pode, de repente, não... E as pessoas, no caso, assim, acho que a Gabi utilizava... O pessoal que O leitor cria os universal. animais, eles usam geralmente um microchip que é mais ou menos usado por todo mundo. Então é um microchip bem fácil de identificar, né? Normalmente. Hoje em dia está cada vez mais unificando, né? Eu fiquei sabendo com um amigo meu lá, criador na Europa, que tem um microchip que ele dá identificação e localização do animal. Já, tipo um entendeu? GPS. Então as coisas, tipo um GPS, as coisas vão evoluindo. Sim. Né? Sim. É uma coisa que, na época, o leitor não tinha... Eu acho que só tinha o da... esqueci o nome. Que era registrado na internet. Aí você ia lá, preenchia os dados na internet e ficava o cadastro, mas só dentro daquela marca de microchip. Isso. Você tinha que então, consultar dentro da marca. A gente não tem ainda um banco de dados, que era o ideal, né? Era você ter um banco de dados universal, inclusive para poder microchipar todos os cães, né? De raça, sem raça. Sim. A gente tem essa base de dados, inclusive para trabalhar com esses animais de rua, que a gente não sabe nem quantos são, para você poder traçar um plano realmente de controle de natalidade, esse tipo de coisa, né? Então os microchips, eles gozam desse problema ainda, de que cada um é anotado no seu banco de dados. Entendi. Mas de qualquer forma, independente de ser anotado aqui ou ali, ele é um número, né? Então você, com esse número, você pode fazer a sua identificação. Independente do que estava escrito nos cachorros da Gabriela, onde quer que eles estivessem cadastrados, aquele número você poderia retirar, né, o número, usar o número como uma identificação, né? O leitor de microchip, ele deveria ter sido passado na retirada dos animais. Sim. Né? Porque se é uma equipe especializada em resgate, é suposto que eles tenham essa expertise, né? Peraí, doutora. Você especializada em resgate, coloca 5 cachorros na mesma caixa. Mas eles se dizem, né? Na teoria, as pessoas que fazem resgates de animais, né? É um instituto, é uma coisa grande, é uma equipe de veterinários e tal. Então, é uma equipe, teoricamente, ela é especializada. Então, ela deveria agir com expertise, tanto na identificação quanto no transporte, né? É uma coisa assim, é impressionante que não tenha acontecido isso, porque era o que se espera, né? Sim. É o mínimo, se você é um resgatista, e tem o uma mínimo outra coisa. Você resgatar direito. Eu só doutora, eu vou te interromper um minuto. E não foi uma coisa de última hora, porque eles montaram uma operação com nome Operação Liberté. Então a polícia já estava esperando um mandado por uma Operação Liberté, que era para retirar cachorros, não conseguiu e apresentou mandado de busca e apreensão para tráfico de drogas.
Então já não bate, entendeu? Operação Liberté para tráfico de Não, droga. eu ia falar isso agora, porque assim, se a operação se chamava Liberté, já cai por terra de que isso aí foi uma coisa secundária, de que na verdade eles foram lá por causa de tráfico de drogas. Senão não teria esse nome, seria um nome mais associado a tráfico de drogas. Mas mesmo isso, né? O porquê da pressa de você resgatar? Porque se você vai resgatar um animal, né? Eu nem falo muito de resgate, eu falo de apreensão mesmo, porque eu não acho que foi um resgate. Né? Mas se você vai retirar o animal, o primeiro que você tem que pensar é no animal. Então, por que a pressa, né? De você fazer uma coisa que vai colocar em risco a vida dele? Se não porque tinha ali você tem todo o tempo do mundo para resgatar um animal. Se você tiver correto, né? Se o animal precisar ser retirado do local, tiver acontecendo alguma coisa, não precisa ter pressa. Você pode fazer a coisa direita. Porque você vai ter esse direito, sei lá, de resgatar você o tem animal. o seu direito. E tem outra coisa, não tem né? a necessidade de você fazer um transporte de 140 animais, 143 143. Com pressa, né? Não existe isso. Poderia até fazer em um dia, 2 dias, 3 dias, levar uma semana para retirar. Mas você acha que, Gabi, isso daí, essa pressa toda aí pode ter a ver com o fato de você voltar e eles não conseguirem? Com certeza. Porque se eu chego lá, eu vou falar assim, peraí, eu tenho CNPJ, você pode me dar uma multa, você pode me dar um termo de ajuste de conduta, um prazo para me enquadrar dentro do que vocês estão pedindo, e eu não perco os meus cães. Sim. Porque não tinha cachorro. Aí a finalidade deles caía por terra. Exatamente. E aí quando eu falei com o investigador, eu falei, segura os meus cachorros aí que eu tô voltando. Eu vou demorar um tempo para chegar, mas foi a hora que foi o alvoroço. Começaram a enfiar os cachorros tudo na caixa, meio-dia já tava todo mundo dentro da caixa. Como que você socorre 148 cachorros? Enfia tudo dentro de caixa, assim, corre. Teve uma vizinha minha, que morava na rua da frente, falou, Gabriela, eles começaram assim, corre, vamos logo, a gente tem que ir. Pareciam que eles que estavam fugindo, os cachorros, né? Exatamente. Mas colocaram em risco, né, os animais, porque existe uma regra de transporte, né? O transporte, quando você faz num furgão ou num carro, que quer que seja, metade do carro você deixa vazio. E você coloca as caixas todas viradas para algum lugar, você pode até colocar uma em cima da outra, mas todas com a porta virada para um lugar onde você possa ver todos os cães e retirar caso você precise socorrer algum. Né? Então, você só utiliza a metade do veículo, não tem como você encher o veículo inteiro de caça. É só a metade, porque a outra metade é o ar que circula. Entendi. Então existe até um protocolo para a forma de transporte desses animais que não foi cumprido. A Ana Camila, no canal Top Pet Shop, ela fala, eu trabalho com transporte de cachorro e tem que ser assim, assado, tem que ter ventilação. É um cachorro por dentro de cada caixa, que tem que ter a altura, dar a volta em volta de si mesmo. Tem toda uma logística para você transportar um cachorro. Ainda mais os braquicefálicos, que tem problema de respiração. Sim. Então, assim, numa conversa que a doutora teve comigo, eu vou até abrir, que ela falou e eu fiquei muito triste. Ela falou, Gabi, com certeza não morreram só 10 animais no transporte. Não, o que eu quis falar com isso, deixa eu explicar também direito, assim, é que os animais que morreram, a gente sabe que 2 morreram no transporte, né? Um chegou já foram os únicos que ela apresentou, né? Só que na semana seguinte, que não tem transparência no laudo, né? Eles não colocam datas, eles não colocaram exames, mas na semana seguinte, pelo pouco que dá para você ver dentro dos laudos deles, dá para você ver que eles, as poucas datas que eles colocaram de óbito, de alguns animais, por exemplo, ocorreram até o dia 28. Ou seja, né? Uma semana, 10 dias depois. Porque o animal que ele foi transportado desse jeito, ele chegou muito desidratado, né, no local, né? Ele sofreu a hipertermia, mas ele sobreviveu. Mas não quer dizer que ele não tenha ficado com alguma sequela disso, nem que tenha sido momentânea, mas nos próximos 5, 10 dias. Então ele pode ter desenvolvido uma insuficiência renal aguda, uma insuficiência hepática aguda, ele pode ter desenvolvido uma série de coisas. Por isso que os exames desses animais, eles não são mais os mesmos exames que você esperaria encontrar
na retirada, mesmo que não tivesse sido feito exame de sangue na retirada, vamos dizer assim, teria que ter sido feita uma resenha, uma fotografia para a gente ver o estado dos animais naquele momento, né? O olhar, né? O animal estava alerta e tal, porque eles devem ter chegado né? Uma palavra assim, um bagaço mesmo no local de destino. E ainda mais que molharam, né? Puseram gelo, então ficou uma umidade que por um lado salvou o animal, mas por outro lado virou um caldo também. Estourou a pele, né? E a gente não sabe também, não tem as E qual datas, foi assim, mais ou menos a distância percorrida por eles nesse transporte aí? Vocês têm uma noção? Dá 300 3 horas sem estar em temporada, né? O tempo, assim, a distância 300 acho que é e 200 poucos e pouco, né? Acho que não sei se chega a 300, mas é serra, né? Então assim, você tem volta. que computar alta temporada, alta temperatura, trânsito do litoral norte, que na temporada, o meu funcionário, pelo menos na época, 3 horas, ele demorou 2 horas de Caraguá a São Sebastião, que é um trecho de 15 quilômetros. É um trecho que você faz em 10, 15 minutos. Entendeu? Naquele dia ele demorou 2 horas para chegar. Você comentou que chegou mais tarde, né? E ela faz assim, né? É que a gente se utilizou de algumas coisas que a própria autora fala, né, nas redes sociais. Então, tem um momento que ela fala que está carregando 112 cães, né? Não, 112? 112. 112. Ali naquele, então, no doblô, né? Meu então, Deus, no doblô 112 cães. E também, assim, nas fotos que você vê deles fazendo selfie com os cachorros, os filhotinhos, né? O pouco que você vê que eles estão gordinhos e bem bonitinhos e tal, né? Para um filhote, foi mais penoso até que para um adulto. Então, eles podem não ter perdido alguns filhotes no caminho, mas na semana subsequente, né? Sim. Mas só que eles não têm essa ligação nos laudos deles, né? Nos relatórios, né? Eles acusam o canil. Sim. Né? O cachorro chegou mal. Já estava debilitado e morreu. Mas aí como justificar que fosse pelos maus tratos no canil se eles passam esse tempo todo num transporte nessas condições? Não tem. Então, Gabi, aproveitar aqui a presença agora da doutora por aqui para perguntar aquela questão que a gente estava conversando antes, quando ela não estava aqui na ligação, sobre as drogas para os cachorros, que você foi acusada, né, de ter dado drogas para os cachorros do canil. Então, essa acusação foi agora semana passada, semana então, passada. Foi bem recente. Ou foi crime continuado, eu não sei como é que meu advogado vai colocar isso, porque ela já falou uma vez no programa na TV que eu dava droga para os cachorros e ela continuou falando agora, né? Então, agora a doutora esclarece tudo. O que é a questão de drogas no canil? A nossa dúvida, doutora, é assim, se existe isso, porque assim, eu sou leiga em relação a isso, se existe alguma relação de droga com cães, realmente, que tipo de droga e se isso teria algum benefício para o canil, a Gabi drogar esses cães, teria algum benefício para o canil? Então, na verdade, os anabolizantes, eles têm como função a construção corporal, né? A construção sanguínea, no sentido de manter aquela globagem vermelha, né? Da pessoa, o contrário de uma anemia, né? Manter a globagem vermelha no alto para ter uma melhor oxigenação. Então, os anabolizantes, eles têm uma função dentro do esporte, né? Dos que é a reconstrução muscular, né? E também, ele tem algumas coisas até a mais, né? Como mexer com o sangue e tal. Mas ele, no caso da reprodução dos animais, ele não teria função, né? Porque ele iria atrapalhar, né? Causar infertilidade e tal. Existem pessoas que drogam os animais? Eu realmente nunca encontrei, mas dizer que não existe no caso de... É a mesma droga que o fisiculturista às vezes toma, esse pessoal que puxa ferro, né? Que a gente chama de marombeira, não sei, que fica bem forte, né? Eles tomam os hormônios, eles têm essa função, mas dentro de um canil para reprodução, eles não teriam função, porque eles, pelo contrário, eles atrapalhariam, né, a reprodução, eles causariam infertilidade e muitos outros problemas, então não seriam drogas para serem usados.
Porque, na por criação, exemplo, né? assim, eu sou leiga nessa área, mas eu já ouvi muito dizer em cães maiores, né? Às vezes a gente vê a raça do Pitbull, por exemplo, que tem muita gente que fala, né? Que dão drogas pro Pitbull ficar mais, aparentar um cachorro mais forte, mais musculoso. Não sei se tem a ver com isso. Se eu estiver falando besteira, me corrija. Mas, por exemplo, o Não, porte dos cachorros do canil da Gabriela teria essa justificativa? não, porque para que você num canil você está procriando os animais, né? Você quer sucesso na reprodução, na criação de filhotes saudáveis. Então, para que você vai usar um negócio que vai mudar a aparência, vamos dizer? Que às vezes nem muda, isso é muito, muito mito, né? Também. Você vai usar para quê? Se você vai mexer com a fertilidade do animal, qual a função da Gabi usar um negócio desse nos cachorros para atrapalhar a reprodução deles, né? Então, resumindo aqui a situação, vai totalmente contra os fins de um canil o fato dela ter dado drogas no nível de anabolizante. Não teria função nenhuma. Não teria, né? Só iria atrapalhar o trabalho dela e do canil. Só iria atrapalhar. Entendi. Não, tanto que ela coloca assim, que questionam a Luísa Mel no Instagram dela a respeito da Borzoi e dos Bulldogs. Ela fala, não vou mais tocar nesse assunto. A Gabriela está proibida judicialmente de ter cães, de ter animais. Ela não pode mais ter animais porque ela até drogava os cães. Foi essa a colocação dela, entendeu? Então, uma questão que eu comentei com você, Tamires, e a doutora pode até esclarecer, foi a questão das vacinas. Eu tirei um print que haviam 12 cadelas prenhes até o momento, grávidas. Aí ela me cobra nas notas fiscais 120 puppies. Só que ela não coloca no processo nenhum filhote que nasceu depois que chegou lá no instituto. Então fica aquele vácuo. Ela me cobra 120 vacinas puppies, que são para filhotes recém-nascidos, e não me apresenta filhotes que nasceram. Entendi. Tá? Só teve o custo, o que te favorecia ali, não entrou no processo, mais uma vez. E outra coisa que a doutora até me questionou, falou assim, não tem o resto do protocolo de vacinação, não é, doutora? Porque na compra, nas notas que eles apresentaram, né, de cobrança, só tem esse tipo de vacina, que é a vacina PUP. A vacina PUP, ela serve só como primeira dose de um filhote novinho, com menos de 45 dias, você usa. É um protocolo até especial, no sentido de ser algum filhote de alto risco. Que no instituto seria um filhote de alto risco, porque eles mexem com muitos cães de rua e tal. Então, eles realmente ali, eles têm que começar a vacinar cedo mesmo, né? E não tem a compra dessas vacinas. Enfim. E tem a questão dos vermífugos também, né? Da vermificação. Nota de vermífugo, por exemplo, foram só 120. Então, faltou, né? Porque se você dá para cada um e depois repete em 15 dias, para os adultos, né? E também para os filhotes. Os filhotes é praticamente a cada 15 dias que você dá, né? Sim, tem vacina de gato também, né? Eu nunca tive gato. A vacina de gato sendo cobrada para você nos cães. Tem remédio para aquela vincristina, que normalmente é usada para tumor venéreo, né? De cachorro, de rua, que eles têm um tumor viral venéreo que chama tumor de Sticker. Muito comum, né? Assim, dentre os tumores, em cães de rua é um tumor comum, é um tumor venéreo, né? Então, assim, eu não lembro, assim, em toda a minha existência, de nunca ter visto um tumor venéreo em algum canil, né? E também não constou isso no laudo, né? Na perícia dela não constou nenhum tumor venéreo. Não, nem de mama, né? Que eles falaram que os veterinários das zoonoses falaram que tinham várias cadelas com tumor de mama. E depois na descrição dos cães que eles puseram, né, dos 140, não consta nenhum tumor de mama em nenhuma cadela. E aí eu te pergunto, vou fazer uma pergunta para a doutora. Doutora, quem erra um laudo de óbito, acerta o quê? É complicado falar, mas é um laudo... Deixa ela sem fala. Às vezes você vê mais um modo de ação, né? Do que um modus operandi. Entende?
Né? Porque, assim, eu acho que um laudo de óbito você não esquece, né? É uma coisa, né? Ainda mais pegando novamente a Borzoi Não é que foi um de erro exemplo, entre vários acertos, foi um erro absurdo, tipo uma coisa gigantesca, né? Porque você. mas é que foram mais, né? Foram vários. Então, sim. aí é complicado, né? Então, Gabriela. De não ser intencional, né? É difícil. Doutora e Gabriela, ainda tem alguma pergunta para a doutora? Tem alguma coisa mais relevante? O espaço é de vocês aí, que vocês queiram falar ainda. Eu acho que tem mais alguma coisa assim que a gente tem que passar para o pessoal, que fora o laudo de óbito, os laudos de óbito falsificados, né? Porque para mim isso é falsificação. Eu acho assim, Tamires, eu, leiga, tenho uma colocação, tá? Eu vejo umas coisas dessas, eu falo assim, bom, ou esse veterinário fez errado de propósito, foi má fé, é dolo, ou são completamente incompetentes e não pode alegar nada. Certo? Não sei se a doutora concorda, mas... Não, seria um argumento, né? Mas eu acho mais difícil você fazer o errado, entende? É claro que erro acontece, né? Todo mundo pode errar, mas nesse caso, assim, e trabalha com isso. É tal, difícil engolir difícil, que tantos erros desses foram cometidos de forma sem querer. É querer acreditar assim mais em Papai Noel. Não, e talvez assim, também sou leiga na área, mas, por exemplo, isso aos olhos de uma autoridade, você vê um erro. Tá bom, é humano. Você vê 2 erros, 3 erros, para mim, eu no lugar da autoridade, eu iria achar que passa dali por diante de valer tudo que foi dito pelo aquele profissional. Ele não tem credibilidade no que ele tá fazendo. Ele tá aí sobrecarregado, talvez, não tá trabalhando demais, não tá descansando, tá dando conta do que tem que fazer, porque não foi 1, 2, 3, foram vários, né? Então, como é que você leva em consideração alguma coisa na área profissional dessa pessoa que está cometendo erro atrás de erro? Numa empresa privada, um funcionário desse estava demitido. Não ia ter justificativa, né? É complicado isso, né? Foi uma surpresa para mim. Eu confesso que foi um laudo assim surpreendente mesmo, né? Todo esse caso está sendo uma surpresa muito grande para mim, porque é tanta coisa que aparece cada hora mais. E olha que a gente está aqui escutando a Gabriela, mas e as outras Gabrielas que também passaram por essa situação e que ainda não tiveram esse direito de voz, né? E que tem suas histórias aí para serem contadas. Eu acho que dá para vocês depois fazer um filme, uma série na Netflix. Eu te questiono o seguinte: quantas pessoas não foram caladas, intimidadas, pressionadas, porque eles tentaram fazer isso comigo? Eu fiquei ali. E leva paulada de cá, e xingamento de lá, e não sei o quê. Lógico, eu tinha meus altos e baixos, fiquei depressiva, tomei remédio. Às vezes eu precisava de remédio de ajuda para dormir, porque eu não conseguia dormir, porque era tanta coisa, que, aí de repente você tem a chance de falar. Não, é isso, né? Eu acho que ficou complicado, assim, a credibilidade de tudo que foi colocado, por conta de algumas coisas que elas são evidentes, assim, e comprovadas. Então, não tem como dizer que que confere veracidade, né? Confiabilidade. Credibilidade, exatamente. Então, é isso, né? Se apoiar num processo judicial relativo a animais, maus tratos e tudo, se apoiar a vida de uma pessoa em cima nesse tipo de laudo, nesse tipo de relatório, assim, é bem complicado. Faltou realmente eles colocarem os exames originais. Faltou uma transparência incrível, né? A gente não tem as datas. E mesmo não tendo as datas de muita coisa, que mostraria muita coisa pra gente, tanto se eles têm razão em alguma coisa ou se não tem, mesmo assim foi possível identificar vários erros, assim, de longe, né?
de perto talvez fosse possível identificar mais, a gente não sabe, né? É. Bom, então, Gabi, doutora, eu quero deixar esse espaço aqui agora livre para vocês. A gente tirou aqui, na medida do possível, a dúvida dos inscritos aqui do canal, do pessoal que mandou perguntas. Agora eu quero deixar esse espaço aqui livre para vocês. Se quiser, a doutora que a gente está preservando a imagem, mas quero te agradecer, doutora, por ter participado, tá? Eu sei o quanto que é difícil, complicado, tá? Para a senhora. Gabi, divulga aí tudo que você puder divulgar, rede social, porque o pessoal possa te achar e continuar aí a te dar apoio, né, nisso tudo aí que você tá passando. Obrigado, eu tenho muito a agradecer, Tamires. Muito, muito, muito mesmo. Para você, pelo canal. Seu canal vai ser um sucesso, você já é um sucesso. Nossa, eu acho assim, que nada acontece por acaso, as coisas não demoraram tanto por acaso. Se eu realmente tivesse feito alguma coisa, teria sido comprovado no início do processo, entendeu? Foi como a doutora mesmo viu, mostrou tantos erros, para que colocar tantas coisas que não existiam ou não existiram por maldade, entendeu? Para tentar provar uma coisa que não existia. Então, assim, gente, eu preciso do apoio de vocês, eu preciso que todo mundo compartilhe. Eu preciso conseguir ter a Pia de volta para o meu filho. Nosso tempo é limitado, porque a Pia é uma cachorra que tem uma estimativa de vida não tão longa, tá? A raça não tem uma estimativa de vida tão longa. E eu apelo ao coração de todo mundo, que me ajude a compartilhar, que me ajude a sensibilizar o coração de quem tá com a cachorra, para devolver, para ela poder estar de volta com a gente. Mesmo que seja na velhice, que ela possa passar a velhice com a família dela. Somos nós. Tá bom, Gabi. Gabi, você quer deixa aí suas redes sociais também. Eu vou deixar aqui embaixo, gente, na descrição também. Vou botar aqui em algum lugar na tela, mas fala aí, Gabi, para o pessoal ir lá. No Instagram nós temos o @CanilGabrielaBueno. Tem o @AntonietaBorzoi _oficial. E o TikTok é Gabriela Bueno _oficial. Então, gente, vai lá, segue a Gabriela, ajuda ela a continuar divulgando aí, dando voz a ela. E olha, gente, eu vou até me comprometer de uma coisa aqui, ver se a Gabriela concorda, mas quem não conseguiu ter a oportunidade por algum motivo aí, que a gente fez essa entrevista aí, combinou bem rápido para poder conseguir logo fazer. Quem não teve a oportunidade de mandar a pergunta e acha que não ficou alguma dúvida, alguma coisa não foi respondido, que a Gabi possa responder, Gabi, eles podem deixar aqui no comentário desse vídeo. Podem, a gente faz um novo bate-papo. Se a Luísa Mel quiser vir aqui, ela vem, a gente bate papo, a gente faz um podcast até. Vamos. Luísa Mel, você é bem-vinda aqui no canal, entendeu? Eu não tô aqui, gente, eu não tenho lado, eu tô escutando a Gabriela, tá? A Gabriela Bueno, que nunca teve voz na mídia, e vocês sabem que a Luísa Mel é uma figura pública, sempre teve essa voz na mídia, mas ela é bem-vinda aqui no meu canal, vai ser uma honra que chegue aqui, que fale a versão dela também, e quem mais quiser colaborar para esse assunto ou qualquer outro assunto que seja pertinente ao caso. Sim. Hoje em dia tá complicado também um pouco esse negócio desse ativismo todo, né? Que não é baseado em conhecimento, né? É baseado no amor, assim, mas num amor que, na verdade, às vezes não prioriza o animal. Porque a prioridade, se é o animal, por exemplo, no caso da Borzoi, teria que ter respeitado o vínculo dela, afetivo, né? Então eu vejo que não só nesse caso, mas em outros casos também, o primeiro a ser desrespeitado é o animal, porque quem conhece animal sabe que a prioridade do cão na vida, no mundo, é o dono dele, né? Então, no caso, às vezes você retirar por algum motivo, o primeiro que está sendo desrespeitado, né? Como foi no caso daquela senhora, na Dona Margarida, por exemplo, que retiraram aquela pincher, né? Acho que era pincher. Arrancaram, não retiraram. E ela tinha 14 anos, né? Uma cadelinha de 14 anos. Então, assim, foi muito desrespeitado. Então, esse tipo de coisa, assim, com o animal, né? Você vê, o cachorro de mendigo é feliz. Também o animal, o cachorro, ele não liga, né? Para porcelanato, ele não liga para uma série de coisas.
Então, se as pessoas querem defender o animal, né, como da capivara filó lá também, o primeiro a ser respeitado tem que ser o animal, né? O primeiro a ser respeitado, transportado com dignidade, tinha fêmea grávida, tinha filhote mamando, foram enfiados todos juntos na mesma caixa. Quer dizer, não foi respeitado o bem-estar dele no transporte, né? Foi um transporte arriscado. Então, doutora, eles foram os primeiros a serem desrespeitados. Sim. Doutora, eu costumo dizer aqui que é muito fácil as pessoas ruins que querem se promover em cima da causa animal, porque o animal ele nunca vai falar a vontade dele, né? Ele nunca vai ter como ir lá e falar o que ele prefere, se ele tá feliz em estar sendo representado por essa pessoa ou não. Então é muito fácil. Acho que a causa mais fácil de você dizer aí, você se promover em cima é a causa animal. Porque tem até aquele filme, o Hachiko, né? Aquele Akita que fica a vida inteira esperando numa estação de trem e depois no túmulo. Então tem alguns cães que o vínculo é muito forte, é um sofrimento muito grande. Sim. Quando você lida com animais de rua, ele foi um animal já criado num ambiente onde conheceu várias pessoas, então ele tem uma socialização diferente e ele é capaz de se adaptar melhor do que às vezes um cão de raça que você cria ele desde novo com você e tal. Não que o vínculo ele é igual, o amor ele pode ser igual, mas a condição de um animal que sai do ruim pro bom, né, um cachorro que estava na rua, vai ser lucro para ele ter uma família e tal, vai ser fácil, ele se adapta melhor de um lugar pior para outro melhor, né? Você retirar uma cadela de 3 anos, né, já madura, de uma família, de um estilo de vida, para ir para outro, é uma crueldade, né? Então, por isso que eu falo, os primeiros a serem desrespeitados estão sendo os animais, em nome de uma causa maior, né, aquela coisa toda. Mas, poxa, se gosta de bicho, pense no bicho. Não, e a doutora falou no negócio do filme, né? E aí me veio toda aquela imagem da Pia me esperando na escada quando a gente chegava. E ela pulava, achando que fosse um pincher. Ela vinha com as 4 patas, tinha que pegar ela no colo inteira, sabe? Eu imagino, nesse momento ficam as lembranças, né, Gabi? Eu sei, eu perdi umzinho há pouco tempo e perdi de questão de saúde, de velhice, né? Imagina você nessa situação sabendo que ela tá em outro lugar. Mas obrigada, Tamires, obrigado de novo, obrigado, doutora, por esclarecer os termos técnicos, porque eu até falei para Tamires, eu não vou, eu quero que ela fale dos termos técnicos. E assim, eu acho que a gente tem que dar voz a quem realmente entende, que é o profissional técnico da área, né? Para poder. Por isso, Gabi, que eu faço questão até de reforçar isso aqui. Gente, eu com o meu canal, eu pretendo ser apenas uma ponte, um veículo para tudo isso, para dar voz a vocês, para dar voz a Gabriela. Inclusive, Gabriela, muito obrigada pela tua confiança aqui no meu canal, pela tua confiança em mim. Doutora, eu sei o quanto também é complicado para a senhora estar aqui agora, representando tudo isso, falando aqui no meu canal. Então, eu também quero te agradecer muito pela confiança aqui em saber que a gente vai preservar aí a tua imagem, que mesmo você veio aqui em troco de nada, né? Só para poder ajudar a Gabriela. Então, muito obrigada mesmo aí pela confiança das duas em tudo aqui do canal, tá? E eu quero pedir também a todo mundo que tá assistindo, fazer esse apelo aqui, como a Gabi já fez, como o Henrique já fez lá no canal dele, para que vocês mantenham essa história viva. Compartilha bastante esse vídeo aqui, como o Henrique lá deu essa autorização, eu também aqui, vocês estão à vontade para recortar esse vídeo, para compartilhar, para usar o vídeo todo, para fazer o que vocês quiserem que seja positivo, para ajudar a Gabriela a continuar tendo voz e principalmente ajudar a continuar esse caso aí, ó, bem vivo na memória das pessoas, na mente das pessoas, para que não venha outra polêmica, outra coisa, outro assunto aí na mídia que acaba abafando de novo. E vocês sabem, a Gabriela tá há tantos anos lutando aí para poder conseguir pelo menos resolver alguma coisa lá do processo. E vocês falam, tá demorando tanto, tá demorando, mas não é por causa da Gabriela. Essa Gabriela, por ela não tinha nem passado por nada disso. Então, ajuda, vocês já viram aí vídeo a capivara e a capivara filó, o Agenor, que foi o que deu... Foi a ação pública que fez isso, né? Foi isso que fez a Gabriela ter esse espaço aqui.
E isso tudo foi proporcionado por nós, pelo povo. Não foi por nenhum famoso A ou B. Foi o povo que se uniu e fez justiça. Então vamos fazer agora justiça pela Gabriela. Vamos continuar compartilhando isso aqui. Comenta bastante, que é isso que faz engajar. Já sabem, qualquer pergunta que não ficou esclarecida, deixa nos comentários para a Gabriela. A doutora também, que pode responder através da Gabriela, tá bom, gente? Então, obrigada, Gabi, obrigada. Obrigado, gente. Obrigada, doutora. Beijo. Ó, De nada. beijão e estamos aí para que vocês precisarem, tá? Obrigado. Beijão, obrigado.